Bom, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula nossa falando agora sobre materiais e efeito de luz, né? Vamos aprender a criar um material, né, para que possamos exibir o efeito da luz nos nossos personagens na cena. Eu vou abrir aqui o Unity. Bom, a nossa cena tá lá, tá? A diferença aqui é que eu dei só uma ajustada na lua, porque eu quero trabalhar nesse primeiro momento a lua, né? A luz da lua. Então, pode posicionar do jeito que você melhor preferir aí, tá? Eu afastei um pouco a fogueira aqui, porque eu não vou utilizar ela agora. Eu vou adicionar o efeito de luz da lua sobre a minha cena aqui, né? Então ela vai agir sobre todos os meus objetos aqui, estando mais próximos dela ou não, né? Para isso eu preciso criar uma pasta chamada material, tá? Eu vou até deletar aqui, a gente criar do zero. Então você pode clicar lá na pasta Asset, criar aqui o material, uma pasta chamada material, né? Clica com direito, Create Folder. O nome dessa pasta vai ser material. Uma vez que nós criamos essa pasta, a partir de agora você vai ter esse conceito aí de materiais, né? Materiais são elementos que normalmente você não vai vê-lo na cena como um objeto separado. O material normalmente ele é utilizado para você dar um acabamento ao seu objeto, né, à sua cena. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar um material, ele poderia ser uma textura, no nosso caso ele vai ser o efeito de sombra, para que quando nós adicionarmos a luz, ela possa reagir sobre os nossos personagens, possa realmente influenciar no nosso personagem. Do jeito que está aqui, se eu adicionar a luz aqui, você não vai ver efeito nenhum aqui na cena, porque eles ainda não têm essas características, né, de refletir a luz. E para isso nós precisamos criar um material. Dentro da pasta material, eu vou clicar com o direito, né, posso vir aqui em Create, ou Game Object, não, né? Componente, né? E aí a gente escolhe lá, mas vamos por aqui. Create. Vamos lá e vou escolher aqui material, tá aqui, ó. Criei um material, né? E o Unity ele precisa exibir alguma coisa, então ele dá essa esfera aqui pra gente como se representasse o nosso material. Vou dar o nome aqui de sombra, porque é esse efeito que ela vai causar, né, aos nossos objetos quando adicionado. Bom, já está lá. Até o momento ela não faz nada, né, porque ela está aqui com na aba Inspector, o shader está como padrão e ele também é opaco, né? Ele poderia ser aqui, ó, você usar como transparência, usar alguns outros recursos que ele vai te exibir aqui, né? Na hora de renderizar aqui o objeto, né? A cor aqui que ele vai ter, se você quiser jogar uma textura aqui. No nosso caso nós vamos adicionar aqui, ó, vamos modificar esse shader aqui, não vamos usar esse padrão. Clica lá em cima. Poderíamos usar esse material como uma partícula, então ele teria aqui as propriedades de partícula. Então tem vários tipos de materiais que a gente poderia aplicar aqui. Poderia ter características aqui do mobile, natureza, partículas, né, skybox, né, que é o céu lá. No nosso caso, nós vamos utilizar o sprite, porque nós precisamos dessa característica dele, que é só isso que nós precisamos, que ele seja difuso. Ele até mudou lá o símbolo,
Sprite, então ele já não é mais uma esfera, é 2D. E ele é difuso a partir de agora. Ele consegue refletir a luz. Eu vou salvar, tá? Primeiro passo agora aqui é adicionar esse material aos meus objetos. Eu vou adicionar o meu personagem, ó. Ó como ele vai ficar escuro. Acho que eu tenho até duas luas ali no meu, peraí, no meu desenho aqui. Acho que eu tô com duas luas ali. Tem, realmente tem uma outra lua aqui. Deixa eu apagá-la. Beleza. Bom, vamos lá. Então eu vou adicionar ele agora ao meu objeto. A minha cena em si, como a gente já viu, ela tem uma luz direcional, mas essa luz, ela agora aqui, ela não faz efeito nenhum. Para mim poder fazer um efeito de luz do brilho da lua, eu vou ter que adicionar, né, aqui no nossa aba hierarquia aqui na nossa cena, eu vou ter que adicionar aqui um efeito de luz. Então, se eu clicar com direito lá e clicar em Light, eu vou ter as opções de luz, né? Algumas delas aqui você só vai utilizar para 3D, mas a Spotlight e essa área Light, acho que essa área Light aqui também, deixa eu só ver aqui, vou adicionar ela. Posição. Você consegue utilizar ela aqui, mas eu vou deletar ela, tá? E vou utilizar aqui a Point Light. Eu quero essa daqui, ó. Fosse essa lâmpadazinha aqui. E eu vou colocar ela sobre a minha lua aqui, ó. Mais ou menos na posição que a minha lua se encontra aqui. Chama bem aqui assim. Que ela vai dar o efeito aqui para baixo que eu quero. Então, se eu for ver ela agora aqui na minha cena, ela praticamente nem aparece. Eu tenho que aumentar aqui o range dela. Então, eu estando na minha luz, eu vou aumentar o range. Vou aumentar a intensidade dela. Vou deixar ela em 30. Vamos ver como está ficando. Ó, ainda não tem efeito nenhum. Por quê? Porque eu preciso mexer na profundidade dessa minha luz. Quando eu adiciono luz, eu tenho que sair do efeito aqui da visão 3D. Unity vira, ó, vou marcar 2D de novo, 3D, né? Desmarcou o 2D, ele vai agir como se fosse 3D. Eu vou segurar o Alt apertado e aí com o botão do mouse eu vou arrastar ele. Ele está muito em cima da minha cena, tá vendo a luz? Ela, bem dizer, está no meio aqui, né? Você não consegue ver. Para ela ter efeito, eu preciso afastar ela um pouco da minha cena. Então eu vou pegar aqui no botão dela, aqui, ó, e vou afastar. Vocês perceberam que aqui ela já clareou? Eu posso até trazer ela um pouquinho mais, para não ficar muito... Eu vou marcar 2D agora de novo. Não, aí não deu efeito. Vou afastar ela de novo. Pronto. 2D. Olha o efeito que ele já causou no meu personagem. Vamos ver agora aqui no... Tá vendo como ele já sofreu um efeito da luz, da lua? E se eu afastar ele aqui da minha cena, eu vou pôr aqui para movimentar ele, ó, como a luz ela sai do rosto dele e quando ele se aproxima do ângulo da lua, ela influencia mais sobre o rosto dele. E aí a gente começa a trabalhar e mexer aqui, né, na luz. Então se diminui o range dela, que é, né, o alcance dela aqui, e a intensidade também, mais ou menos, né? Lá no nosso game, ó, tá bem mais natural, né? E aí a gente pode adicionar agora nosso efeito sombra
aos outros objetos da cena, ao chão, né? Aqui a nossa lápide, a nosso arbusto. Acho que eu tenho até duas lápides aqui pelo jeito que eu andei mexendo na cena. Tem outra aqui, tá lá no fundo, não quero. A árvore, tem a nossa placa ali, né? Apareceu ali, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui é a moita. Parece que eu tinha visto a placa ali, mas eu não estou localizando ela agora aqui. Na mira aqui a placa. Vou trazer ela para frente, jogar 2 para ela e jogar o efeito nela também. Minha lua tá 2, aí não dá certo, né? Vou jogar na minha árvore 3. E a árvore também começa a sentir o efeito da luz sobre ela, né? Se eu aumentar aqui o meu range da minha luz, eu aumento o ângulo, ó, em que minha luz influencia na cena, né? Eu estou aumentando a circunferência da minha luz aqui sobre a cena. Ó, aqui dá para você perceber bem, tá vendo? Ela tem um círculo. Eu quero esse tanto aqui, ó, que já tá ótimo, até menos, né, na verdade, né? Vamos diminuir um pouco o range dela, aqui assim. E aí a gente pode melhorar na intensidade, ó. Tá vendo? A intensidade é onde você vai dar o efeito da lua. Vamos lá na nossa linha, ó, como ela tá. Só que ficou muito forte porque o ponto central dele tá aqui, né? Mas foi só para que você possa ver, né? Eu vou descer mais a minha lua aqui. O efeito, ó, acho que aqui fica até mais interessante. O efeito que ela faz sobre a cena, né? Adicionado a um ponto, e nesse ponto ela irradia a luz. Para que ela pudesse aparecer a luz na cena, nós tivemos que adicionar então um material difuso. Esse material nós adicionamos aos nossos objetos, e esses objetos puderam então refletir a luz. Nós só precisamos afastar um pouco a luz aqui, ó, para que ela tivesse um efeito. Se eu afastar mais ela aqui, vocês vão ver que ela vai ganhar mais efeito ainda sobre os objetos, ó. Porque porque eu afastei um pouco mais ela, eu consigo agora diminuir a minha intensidade, que está altíssima, né? Vou pôr 30, ó, como ficou bem natural agora, né? Então foi um ajuste que eu precisei fazer, controlar a profundidade da minha luz com relação à minha cena, o range, que é ao meu alcance, né? A minha, por ser eu estar usando o point light, ele irradia para todos os lados, né? Então eu aumentei, eu diminuí a circunferência que ele alcançava, né? E mexi na minha intensidade. A minha intensidade eu estou usando 30. Eu acho que ficou legal, ficou interessante. Se eu afastar meu personagem aqui da cena, vocês vão ver, ó, que ele já não sofre mais o efeito da luz. E se eu trazer ele mais para dentro da cena, quanto mais perto da luz, mais forte ele vai sentir esse efeito, né? Bom, as outras luzes que nós podemos adicionar aqui, eu poderia trabalhar aqui com a fogueira, né?
E na fogueira, a gente poderia adicionar aqui, vou adicionar primeiro uma outra luz aqui. Então cliquei com direito na aba hierarquia e vou adicionar o Spotlight. Eu vou aqui para minha cena. Estou com o meu Spotlight aqui, eu vou virar a posição dele aqui. Vou rotacionar ele. Aqui. Vou pegar ele, rotacionar. Então a partir de agora ele vai exibir para cima aqui a minha luz, né? Vou trazer ele para cá, ó. Então esse é uma luz diferente, né, que nós estamos adicionando aqui. Eu consigo agora modificar a cor dela também, mas eu vou afastar ele um pouco da minha cena para que ele possa também ter aquele efeito, né? Eu posso mexer na cor agora aqui, ó, dentro do inspector do meu Spotlight. Eu vou mexer na cor. Eu quero um tom mais alaranjado, né, para ele. Ficou meio... Escolher aqui assim. Eu vou abrir agora aqui um pouco o range dele. Ele estava subindo, tá vendo? O range dele ele joga para cima, então eu vou descer aqui assim, o range dele mais ou menos aqui. E vou aumentar agora minha intensidade aqui, ó. Eu vou precisar mexer ainda, né, na posição dele aqui, afastar um pouco mais ele da minha cena. Vou abrir ele, ó. Ele tem essa opção de ângulo. Eu vou abrir o ângulo dele, da minha fogueira. É mais ou menos isso. Vamos lá. Diminuir aqui assim. Mexer no range dele agora. O range posso subir. Vamos fechar mais um pouco ele aqui. A aula vai ficar um pouquinho maior do que eu esperava, porque eu desço agora ele aqui um pouquinho, porque eu quis mostrar esses outros efeitos, e aí a gente acaba um pouco que atropelando aí o horário. Se eu tentar trazer meu personagem aqui, ó, mais próximo dele, o pé dele, ó, já tem o efeito aqui da luz da fogueira, né? A gente pode até adicionar aqui, ó, sombra aqui no nosso, na própria fogueira.
mexer um pouco aqui no afastar um pouco aqui nossa luz, né? Vamos ver. Ó, já começa a dar um tom mais interessante, né? A nossa imagem. Eu posso até fechar um pouco mais ele aqui. Fechar um pouco mais o ângulo dele. Está muito aberto. E aumentar ele aqui para cima. O range dele. Aí ele vai dar um efeito melhor no meu personagem. É um jogo que você tem que ir controlando, né, pessoal? Eu vou ajustando, dá um trabalhinho, né? Você vai ajustando aqui. Ó, nossa fogueira ela já tem, né, um efeito melhor. Vou trazer ele mais para cá, ó. Note que ela é uma luz que ela perde, ela não é tão intensa, né? Ela perde um pouco do brilho dela se você tiver um pouco mais distante. Você tem que estar bem próximo para poder dar o efeito, né? Mas a gente ainda pode trabalhar ela um pouco ainda, né? Aumentar a intensidade dela agora aqui. Para fazer um pouco mais de efeito na nossa cena aqui. Bom, esse aí foi a aula aí sobre materiais e sobre a parte de luz, né? Adicionando luz na cena. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, pessoal.